Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, lá em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 21. Todos acharam? Verso 21. Diz assim a palavra: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Você pode orar comigo? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela tem nos dado orientação, ela nos ilumina, ela nos traz vida, ela nos ensina o caminho, Pai, pelo qual nós devemos andar, ela nos forja para vencermos as tribulações e adversidades da vida, ela nos protege, ela nos dá ânimo, nos dá esperança, e é isso que nós estamos, Pai, aqui neste momento prontos, Pai, desejando ouvir do Senhor uma palavra, Deus, que nos faça entender que a Tua promessa está sobre a nossa vida, que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, queremos sair daqui melhores do que chegamos, queremos sair daqui avivados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para essa semana que ainda não acabou, Deus, ainda tem coisas para fazer. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor terminará, e nós permaneceremos firmes, confiando no Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Hoje, quinta-feira da promessa, então é uma noite de nós tomarmos posse das promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e nos lembrarmos, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem poder para fazer. E uma delas é que o Senhor tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a vida. O Senhor tem poder para fazer coisas inimagináveis, o Senhor tem poder para fazer coisas impossíveis. Aquilo que a ciência não pode mais fazer, aquilo que os homens não podem mais fazer, aquilo que pessoas não podem fazer por você, o Senhor Jesus tem poder para fazer, se você tão somente crê no nome
dele. Não é no nome de uma pessoa qualquer, não é no nome de um pastor, não é no nome de uma denominação religiosa, não é no nome de nada, a não ser o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder. Essa mensagem, ela tem o título, o próprio título da mensagem, eu deixei aqui o título que está na Bíblia, pelo menos a minha versão é a NVI, e o título aqui diz: o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Hoje, quando eu estava estudando esse texto, eu sempre tenho o hábito de colocar uma mensagem, um título na mensagem, ou pedir ao Senhor, né, um título para a mensagem, para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio dentro daquilo que vamos falar. Mas hoje eu me peguei caindo num erro que muitas vezes a gente cai, ou permite, né, que pessoas nos induzam a este erro, porque a gente presta atenção muitas vezes na performance, e nos esquecemos de olhar para o conteúdo. Isso acontece na igreja, isso acontece num relacionamento. Eu estava hoje preocupado pela manhã, quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a me preocupar com o que falar, qual título dar na mensagem, preocupado com o título antes de me preocupar com o conteúdo, antes de me preocupar com o que o Senhor queria falar, antes de me preocupar com a leitura da palavra, preocupado, orando, querendo saber um tema. Deus, me dá um tema. Isso inconscientemente era um desejo, uma preocupação maior com a performance do que com o conteúdo em si. A igreja, muitos de nós estamos falhando, errando, porque nós estamos dando muito mais valor a dons, muitas vezes, do que a caráter. Damos muito mais valor à maneira como as pessoas se portam, muito mais valor à aparência que as pessoas têm do que de fato o interior, o conteúdo que elas têm. Meninas aí, se tem meninas aqui solteiras, mais vale um feinho honesto do que um bonitão mau caráter. Amém? Ó, já teve aí um feinho dando glória aí, tá vendo? O conteúdo é mais importante do que o caráter. Deus, quando se manifesta, Ele não se manifesta na performance. Às vezes nós ficamos pensando, ouvindo uma mensagem, e o estilo do pregador muitas vezes nos motiva a saltar, a pular, a ficar alegre, o estilo de pregação. Só que muitas vezes, se nós formos analisar o conteúdo, não tinha nada. Como diz o meu avô, carroça vazia, o vô está ali. Às vezes a carroça vazia, ela faz muito barulho, mas pelo barulho a gente sabe o que tem dentro, né? Não tem nada. A performance não é importante, você se apresentar da melhor maneira possível não é importante? Claro que é. Todos nós, eu mesmo, quando me ouço, sou muito crítico em relação àquilo que digo, sou o maior crítico de mim mesmo, procuro, claro, obviamente, melhorar enquanto as habilidades que Deus me deu, o dom que Deus me deu, isso é natural, todos nós devemos fazer isso, só que isso não pode ser mais importante do que o conteúdo. Isso não pode ser mais importante, a tua performance, a maneira como você se apresenta, a tua imagem, a tua aparência não pode ser mais importante do que o teu interior, não pode ser mais importante que o teu relacionamento com Deus, não pode ser mais importante do que aquilo do que a tua intimidade com o Senhor, do que a tua busca com o Senhor. As pessoas que nós nos relacionamos, a maneira como elas parecem ser, não deve ser mais importante para a nossa avaliação do que de fato aquilo que elas têm dentro delas, do que de fato os frutos que elas produzem. Samuel já ia cometendo um erro grande quando o Senhor lhe mandou para ungir o novo rei de Israel, quando a graça do Senhor tinha se afastado, o Espírito de Deus tinha se afastado de Saul. Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, e ele começou logo um homem cheio de Deus, um profeta,
Mas ele caiu nesse erro que eu e você caímos muitas vezes. Nos preocupamos com a performance. Quando nós olhamos para Elias, por exemplo, a Bíblia diz que Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, ele foi para o Monte Horebe, ele fugiu para o Monte Horebe. E a palavra de Deus diz que o Senhor mandou ele para lá, para que ele ouvisse o Senhor, porque Deus iria passar. E quando ele estava na caverna no Monte Horebe, diz a Bíblia que aconteceu naquele lugar, veio um vento poderoso naquele lugar, um vento que chegou a dividir, a separar os montes, olha o nível da tempestade, e chegou a esmigalhar as rochas. Só que o Senhor não estava naquele vento. O Senhor nunca está nos ventos? Óbvio que está. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desceu em Atos 2, ele veio como um vento forte e impetuoso. O Senhor vem também através dos ventos. Só que os aplicativos, a maneira como o Senhor vem, não é mais importante do que a presença do próprio Deus. A Bíblia diz que depois veio um grande terremoto. Só que o Senhor também não estava naquele terremoto. O Senhor não se manifesta através de terremotos. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, houve um grande terremoto, as rochas se partiram porque ele estava descendo para tomar do inferno a chave da morte e do inferno. Então ele se manifesta. Só que a maneira, os aplicativos que ele usa não são mais importantes. A Bíblia diz que depois veio do terremoto, veio um fogo. Quem não gosta de fogo? John Wesley, eu acho que foi John Wesley que pregou que se coloque fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Todo mundo gosta de fogo, mas não é o fogo que determina se o Senhor está agindo ou não, se o Senhor está fazendo ou não. Muitas vezes mensagens que a gente acha que é de fogo, palavras que a gente acha que é de fogo, se nós pararmos para analisar, formos nobres, como diz a palavra do Senhor, que os bereanos eram, se pararmos para analisar, vamos ver que o conteúdo não era tão nobre assim quanto o aplicativo. Como a maneira como se manifestou. Deus, ele não está sujeito a um único modo de se manifestar. A Bíblia diz que Deus apareceu a Elias numa brisa suave, e quando ele ouviu a brisa suave, ele pôs a sua capa e foi falar com Deus. A Bíblia não diz que o Senhor disse a ele que estava na brisa. A Bíblia diz que ele percebeu que o Senhor estava na brisa. Sabe o que se chama isso? Discernimento espiritual. Eu começo a mensagem de hoje, eu fiz essa introdução, esse parênteses na verdade, porque não é o tema que nós vamos falar, mas é importante, porque eu e você que somos filhos de Deus, Paulo quando escreve a sua carta no capítulo 2, se eu não me engano, na primeira carta aos Coríntios, ou 2 ou 3, no final do capítulo 2, se eu não estou equivocado, Paulo diz que aqueles que são espirituais discernem todas as coisas, e eles mesmos não são discernidos por ninguém. Para aqueles que não têm o Espírito, as palavras são loucuras, mas para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles discernem todas as coisas, e eles mesmos não são discernidos por ninguém. Eu e você devemos orar, buscar, clamar ao Senhor, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que a gente possa analisar tudo que a gente ouve, para que a gente possa reter aquilo que é bom, ficar com aquilo que de fato é bom, sem sermos iludidos por causa de performances. Tem uma igreja sendo enganada muito aí fora, por causa da performance. Durante muito tempo, nós estamos dando valor a dons e esquecendo de dar valor a caráter. Os dons nem nossos são, os dons são do Senhor, Ele nos dá. Agora o que vai levar eu e você à presença do Senhor, não são os dons que o Senhor nos deu, mas é o caráter que nós desenvolvemos enquanto nós estivemos na terra, mantendo um relacionamento de princípios com o Senhor. Jesus falou, muitos naqueles dias dirão, eu fiz milagres em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Sabe o que é maravilha? Você já estudou sobre milagres e maravilhas? Maravilha é uma categoria acima de milagre. Milagre, o que é? Você de repente ter uma paralisia nas pernas e por causa do nome de Jesus, você começar a movimentar as suas pernas e voltar a caminhar. Isso é um milagre. Uma maravilha é você não ter uma perna
e alguém orar por você e nascer uma perna. Milagre é você ser cego e alguém orar por você e você enxergar. Maravilha é você não ter os olhos e alguém orar por você e os olhos surgirem. E o que Jesus disse? Que tem gente que fez isso e vai ficar. Por quê? Porque caráter é mais importante do que dom. Porque conteúdo é mais importante do que talento. Porque intimidade com Deus é mais importante do que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós fazermos a obra. Aquilo que colocamos é dele, pertence a ele, é para a glória dele, mas o que vai nos fazer chegar à presença do Senhor é nós termos uma vida de relacionamento com o Senhor e sobre todas as coisas pedir ao Senhor discernimento espiritual para aprendermos quando é o Espírito de Deus que está falando e quando é algo enganoso que está tentando nos derrubar. Discernimento espiritual. Essa palavra aqui que nós vamos estudar, falar aqui, pregar, fala sobre o poder que há no nome de Jesus. Podemos olhar e ver que o Senhor faz grandes coisas. O Senhor é um Deus poderoso e Jesus Cristo, aquilo que está escrito na Bíblia, não ficou só para 2000 anos atrás. Aquilo que está escrito na Bíblia existe a possibilidade de acontecer hoje na sua vida e na minha vida. O mesmo Jesus que em corpo, feito homem, desceu na terra e começou a caminhar na terra e começou a plantar o reino de Deus, pregar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos. Esse mesmo Jesus Cristo que se fez carne e habitou entre nós, hoje ele está ressurreto do lado do Deus, do Pai Todo-Poderoso, e através do seu Espírito Santo em nós continua realizando a mesma obra. Jesus continua fazendo. O seu Espírito em nós, ele continua exercendo. Se nós dermos condição de o Espírito de Deus agir através de nós, nós vamos viver também na nossa geração grandes milagres, grandes acontecimentos. Vamos ver o poder e a manifestação do Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre todos os povos. Não vai ser somente um movimento, não vai ser somente uma igreja cheia de gente dando glória a Deus, não será somente um ajuntamento de pessoas que creem que Jesus Cristo está vivo, mas será um momento e um tempo onde nós vamos ver todas as palavras sendo confirmadas através de sinais que comprovam a palavra de Deus. Os sinais são as curas, são as libertações. Os sinais são os moveres sobrenaturais, aquilo que não é natural, aquilo que o homem não consegue explicar com a ciência, com a razão humana, mas que os olhos nossos vão enxergar, nós vamos ver. Eu creio que nós veremos esse lugar, eu creio que nós veremos na nossa nação, eu creio que o Senhor vai levantar uma geração que vai manifestar o poder de Deus, porque o Espírito do Senhor Jesus Cristo hoje atua através da sua vida em nome de Jesus. Atua. Jesus tem poder para fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Ele tem esse poder. Jesus é aquele que atrai pessoas para a sua presença. Esse texto aqui começa dizendo que Jesus atraiu uma multidão, e se nós lemos o Evangelho, tudo que a gente vê no Evangelho, a gente vê que Jesus estava sempre cercado por muita gente. Sempre cercado por multidão. É o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para trazer as pessoas para perto da gente. Hoje eu estava me lembrando, estava vendo a história de Billy Graham. Billy Graham é o maior cristão, eu creio, pelo menos dos conhecidos, é o maior homem de Deus vivo na terra. Está com quase 100 anos. Quem aqui conhece Billy Graham? Já viu? Nem todo mundo conhece. Puxa lá no YouTube lá e você vai ver. Billy Graham foi um grande evangelista. Hoje ele está com quase 100 anos, parou de pregar a palavra, mas ele foi por muitos anos um grande evangelista, um embaixador de Cristo nessa terra, pregou o evangelho, foi conselheiro de presidentes da República nos Estados Unidos e juntava, quando ministrava, milhares de pessoas. O último sermão dele foi um sermão que lembra muito o sermão de Pedro, porque foi um sermão de 20 minutos,
Num estádio de futebol, você acha no YouTube facilmente, nesse estádio, o estádio estava completamente lotado, quase 100 mil pessoas no estádio, e ele prega única e exclusivamente o nome do Senhor Jesus Cristo e o projeto de salvação de Deus para o homem através da cruz do Calvário. Quando ele termina, parece uma avalanche, que ele faz o apelo, vem uma avalanche, parece que o estádio inteiro desceu para aceitar e se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu te pergunto, quem foi que atraiu aquela multidão? Foi Billy Graham? Foi o nome de Jesus. É o nome de Jesus que atrai as pessoas para próximos de nós. Sabe por que muita gente se sente sozinha? Sabe por que a solidão hoje é tão forte na vida das pessoas? Porque a gente está o tempo inteiro tentando atrair pessoas para próximos de nós, mostrando quem nós somos, querendo mostrar as nossas qualidades, querendo falar daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós temos, querendo, de alguma maneira, vender um produto, nosso próprio produto, as nossas próprias qualidades, e por isso estamos cada vez mais nos isolando no mundo, ficando sozinhos no mundo, porque vamos ser sinceros, a Bíblia Sagrada diz que nós temos um espírito que clama Abba, Pai. As pessoas não estão clamando por mais um relacionamento, por mais uma amizade. As pessoas não estão clamando por mais uma comunhão de amigos. As pessoas estão clamando pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E nós muitas vezes estamos nos isolando porque estamos querendo que as pessoas nos vejam, nos aceitem, vejam as nossas qualidades, mas esquecemos de que se nós demonstrarmos o nome de Jesus Cristo na nossa vida, aí de fato nós não andaremos mais sozinhos. Se você está sofrendo com isso, a solidão, mostra quem Jesus é na sua vida. Faça as pessoas verem Jesus Cristo na sua vida. Faça com que as pessoas enxerguem que Jesus Cristo está em você, porque quando as pessoas verem que Jesus Cristo está em você, você vai começar a ter relacionamentos ótimos, saudáveis. É óbvio que o nome de Jesus Cristo na nossa vida também traz perseguição. Jesus disse que traz perseguição. Muitas vezes somos injustiçados e única e exclusivamente porque declaramos a quem pertencemos e pertencemos ao Senhor Jesus. Só que os verdadeiros amigos também só existem em Jesus Cristo. Os relacionamentos de fato saudáveis só existem através de Jesus Cristo. A vida plena só existe em Jesus Cristo. A verdade só está em Jesus Cristo. A vida só está em Jesus Cristo. Tudo o que precisamos está nele. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento. Nele tudo existe, nele tudo subsiste. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que dependemos está nele. Tudo que as pessoas precisam é saber quem é Jesus Cristo. Quando elas sabem quem é Jesus Cristo através da nossa vida, nós somos abençoados por isso. Os relacionamentos se tornam saudáveis. A solidão vai embora. Quando andamos com Jesus Cristo, temos até dificuldade de ficar sozinhos, porque Jesus tinha essa dificuldade. Tem dia que a gente quer ficar sozinho. É natural, tem dia que a gente quer se isolar, e Jesus às vezes queria um momento de reflexão, de solidão, e ele tinha dificuldade de ficar, mas eu ainda prefiro ter dificuldade de ficar sozinho do que ter dificuldade de ter relacionamento com alguém, ter dificuldade de ter uma amizade verdadeira, ter dificuldade de ter um amor verdadeiro, ter dificuldade, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque o rei, esse reino tem um rei, e esse rei se chama Jesus Cristo, busque esse rei em primeiro lugar, e tudo, aquilo que você precisa, as demais coisas, você está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Jesus Cristo disse, não se preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com quem se relacionar, se preocupa em buscar o reino, porque quando o reino estiver em você, o reino vai ser manifesto através de você, e quando as pessoas verem que você faz parte de um reino, que não é um reino das trevas, que não é um império de trevas, que não é como o mundo vive, mas é um reino de luz, de justiça, de paz e alegria, essas pessoas vão te procurar. Não por causa de você, mas por causa do nome de Jesus na sua vida. E aí, meu irmão, as bênçãos começam a acontecer. Os milagres começam a acontecer. As manifestações do poder de Deus na sua vida começam a acontecer. Porque Deus, Ele é poderoso para trazer à existência coisas que não existem como se já existissem.
Ele tem poder para fazer isso, só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus nos abençoa, Ele faz todas as coisas na nossa vida através de conexões. O Senhor nos conecta, o Senhor nos faz ter comunhão, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, relacionamentos que nós vamos ter, que vão abrir as portas que nós tanto clamamos para que o Senhor abre através de pessoas. A Bíblia diz que Ele planta uma semente no nosso coração, uma pessoa do nosso lado. Por isso que Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Porque precisamos das boas companhias para preservar, para manter, para aplicar bons costumes, para termos bons relacionamentos. Tudo isso o Senhor faz através da comunhão. Só que essa comunhão verdadeira, genuína, só vai acontecer quando as pessoas olharem para nós e elas entenderem, mesmo que inconscientemente, mas elas perceberem aquilo que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam aquilo que Paulo dizia: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Que as pessoas olhem para a gente e vejam que temos a mente de Cristo, que o nome de Jesus é mais importante, que o nome de Jesus é preferencial, que o nome de Jesus é exaltado, que Ele seja exaltado nas nossas vidas. E aí, meu irmão, nós seremos muito, muito abençoados por causa do nome dEle em nós. Não se preocupe em autoafirmar-se, não se preocupe em justificar-se, não se preocupe em de alguma forma querer agradar as pessoas. Se preocupe em saber que Jesus Cristo está na sua vida e naturalmente as pessoas serão atraídas para você. É assim que as coisas acontecem em nossas vidas. Essa semana eu estava olhando a minha rede social. A minha rede social tem quase 40 mil pessoas, juntando ali tudo. Na rádio a gente consegue falar para 40 municípios, e eu estava perguntando para o Senhor: por que isso acontece? E aí o Espírito Santo me falou no coração: meu querido, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. É porque você usa a rede social preferencialmente para falar do nome de Jesus. Quando você acessar lá qualquer rede minha, vai estar lá assim: amo Jesus Cristo e desejo anunciá-lo ao mundo. As pessoas estão com sede de saber quem é Jesus. As pessoas estão com sede de conhecer ao Senhor. As pessoas estão com sede em descobrir o que precisam fazer para sair da solidão, para sair da escassez, para sair do deserto, para sair da vida que estão vivendo. Só existe vida plena no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Muitas bênçãos já aconteceram na minha vida por causa disso. Muitas pessoas têm me abençoado ao longo da minha caminhada, muitos relacionamentos abençoados. Tanta coisa nesses 4 anos tem acontecido na minha vida, que não aconteceram nos últimos 34 da minha vida, nos últimos 30 anteriores, mas nesses últimos 4 anos eu vivi experiências sobrenaturais com o Senhor, e não tem nada a ver comigo, tem a ver com o nome dEle na minha vida, e assim será na sua também, em nome de Jesus. É para isso que o Senhor está nos chamando, para sermos uma igreja onde as pessoas olhem e não vejam uma placa denominacional. Não é para a pessoa olhar para você e ver o CI, é para a pessoa olhar para você e ver Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É para isso que nós estamos aqui pregando, é por isso que todas as semanas nós estamos aqui. Esses dias alguém me perguntou: pois é, a tua mensagem lá, o CI, é uma igreja messiânica, né? Uma igreja que prega. Eu fiquei pensando, mas sua não é? Igreja é a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, é apenas um símbolo, uma tipificação que a palavra usa para falar de quem Ele é: o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o Senhor dos Senhores. Só está falando de uma única pessoa, Jesus Cristo. A igreja, se não pertencer a Ele, se não estiver fundamentada nele, se não pregar o Evangelho a partir dele, se não ler a Bíblia através dele, não é igreja. Ele é tudo em todos. Se Ele nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Se nós obedecemos aos seus mandamentos, o amor do Pai está em nós, o amor do Pai vem sobre nós, o Pai se revelará a nós. Ele diz: aquele que me ama obedece aquilo que eu falei. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso intercessor, diz a palavra de Deus. Ele está intercedendo por você neste momento. Ele é tudo em todos.
Então, se nós estivermos nele, se ele não estiver em nós, se ele não aparecer em nós, estamos muito enganados sobre o Evangelho, sobre o que é ser igreja, sobre o que é viver nessa vida, sobre o que é passar por essa trajetória que temos. Jesus Cristo, que brilhe o Senhor Jesus em vocês, e vocês vão ver coisas extraordinárias, os milagres vão acontecer, aquilo que você espera vai acontecer, aquilo que você busca vai acontecer. Deixa Ele brilhar em nós, vamos deixar Ele brilhar em nós, e as coisas vão acontecer em nossas vidas. É necessário a igreja entender isso. Jesus, ele atrai as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele atraía, e onde ele estava a multidão o seguia. É o nome de Jesus que faz isso. E aí a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava caminhando, veio um homem, um dirigente de uma sinagoga chamado Jairo, e aquele homem vem e se prostra na presença do Senhor. O melhor lugar para o cristão estar é prostrado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não existe lugar melhor para estarmos. Não existe outro lugar que devemos estar a não ser prostrados nos pés daquele que morreu por nós. Por que eu digo isso? Porque hoje, muitos de nós estamos prostrados a outras coisas. Nos prostramos a pessoas, a um relacionamento, a uma mulher, a um homem. Nos prostramos à vontade de um patrão, muitas vezes, contra toda a nossa consciência, contra tudo aquilo que temos, contra todos os nossos princípios. Nos prostramos à vontade de outros e esquecemos que nós devemos honra e prostração somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos viver um sobrenatural de Deus, mas não conseguimos, ou não valorizamos o mínimo que o Senhor nos pede, que é nós adorarmos somente ao Senhor, somente a Ele prestar culto. Tudo aquilo que é Deusinho na nossa vida, tudo aquilo que tem troninho na nossa vida, tudo aquilo que é ídolozinho na nossa vida. Às vezes nós chegamos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, cuidado com o que você fala, porque às vezes você não leva a sério, mas o Senhor está ouvindo e levando a sério tudo que a gente fala. E aí a gente canta aqui: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E aí canta e fala e chora. Aí o Senhor vai lá e te arranca um monte de coisa. Meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? E aí, se você parar para analisar, você vai ver que aquilo tudo eram coisas que estavam no lugar onde Deus deveria estar. Coisas que nós temos, que nós conquistamos, que nós conseguimos na vida, mas que nós não colocamos nos seus devidos lugares, no lugar certo. Tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo que Ele nos dá, é bênção. Mas nós mesmos podemos transformar em maldição se colocarmos no lugar errado. Acima de todas as coisas, deve estar o Senhor na nossa vida. E a sua vontade. Acima de tudo, acima de todos, o melhor lugar para o crente estar é prostrado aos pés do Senhor, porque prostrado aos pés do Senhor, ele ouve a voz do Senhor, ele tem o cuidado e o favor do Senhor, ele está próximo do Senhor, ele tem intimidade com o Senhor, e a sua vida muda, o milagre acontece, aquilo que nós não temos, o Senhor acrescenta. Jairo, ele vem e se prostra, e o que mais me chama a atenção é que Jairo, a Bíblia diz que era um dirigente de uma sinagoga. Provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas é possível analisar por esse ponto, porque os maiores problemas que Jesus teve foi com os líderes religiosos. A religião era contra Cristo, a religião era quem perseguia, foi a religião que lhe matou, foram os religiosos que cuspiram nele, foram os religiosos que o crucificaram. A religião sempre foi um problema, e Jairo era um dirigente da religião. Talvez, enquanto as coisas estavam muito bem na sua vida, enquanto tudo estava perfeito, quem sabe ele olhava para Jesus Cristo e não reconhecia que ele era o Filho de Deus. Mas quando houve uma dificuldade, quando houve uma enfermidade, quando houve a tragédia na vida da sua filha, quando houve aquele trauma, aí de fato ele olhou e prostrou-se e reconheceu que só Jesus tinha poder para mudar a sua história. Quem sabe as pessoas que olharam ele fazendo aquilo, disseram: ah, agora tu vai, né? Quando estava tudo bem, tu não dava bola. Quando estava por cima era o dirigente da sinagoga, o patrãozão. Agora que a filha está mal, aí vai procurar Jesus Cristo. Quem sabe foram pessoas que estavam à sua volta, disseram isso. Só que o que mais me alegra o coração é que Jesus não fala absolutamente nada disso.
Jesus não lhe condena se ele assim chegou na presença dele. Jesus não cita nada, porque para Jesus não importa como você chegou ou por que você chegou. O que importa para ele é que você chegou. Talvez muitos de nós viemos para o Senhor pela dor. Foi porque tivemos uma enfermidade, foi porque tivemos uma tragédia, uma falência. Quem sabe uma quebra de aliança, quem sabe, enfim, tantos problemas, que a gente fica totalmente rendido e não vê solução em nenhum lugar. E aí, a única solução e que vemos, quem sabe a última, já procurou todas. E aí a última é depender da fé, é crer no sobrenatural, é crer no invisível. É a última. Quem sabe as pessoas vão olhar para você e vão dizer, agora tu vai. Mas o Senhor não está preocupado se você chegou dessa maneira, o Senhor está feliz porque você chegou. Jesus olha para ele, então somente o recebe. E a Bíblia diz que ele se prostra e pede ao Senhor, e o Senhor vai com ele. Vai com ele. Porque para o Senhor, o que te trouxe não importa. O que importa é que você esteja aqui nesse lugar, com o coração contrito, quebrantado e entregue em adoração a Ele. Isso é suficiente para o Senhor mudar a sua história. Davi, no pior momento da sua vida, no pior pecado da sua vida, o Salmo 51, ele escreve lamentando, pedindo ao Senhor, implorando para que o Senhor não se afastasse dele, por conta daquele pecado terrível que ele cometeu. E aí ele escreve dizendo, um coração contrito, um espírito quebrantado e um coração contrito, é algo que o Senhor não desprezará. O Senhor jamais te desprezará quando você chegar aos pés, à presença dEle, se prostrar e dizer, Senhor, é em Ti que eu confio, Senhor, não há outro Deus além de Ti, Deus, eu já tentei tantas coisas, já busquei tantas formas, mas não nada deu certo, nada eu consegui, Senhor, eu lamento, eu tenho sim, arrependimento por ter feito tantas outras coisas, Pai, mas eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai com você e a sua vida vai mudar, porque há poder no nome dEle. Tudo que Ele espera é o teu coração entregue totalmente a Ele. Quando Jesus vai com Jairo, a Bíblia diz que no meio do caminho existe uma multidão pressionando eles, e no meio do caminho eles se encontram com uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher também já tinha feito de tudo. Essa mulher há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, uma hemorragia. O tempo que a mulher sofria com o fluxo de sangue era a idade da menina, da filha de Jairo, 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos e a mulher há 12 anos sofria com aquela hemorragia. Aquela mulher também tinha gasto tudo. Mas ela entendeu que se ela tão somente tocasse no Senhor, ela seria curada. Ela entendeu que se ela tão somente tocasse o coração do Pai, através da fé no Filho, ela seria curada. E assim ela foi. E a Bíblia diz que ela foi curada. Poderíamos aqui pregar sobre ela, sobre a fé que ela teve. Jesus falou, a tua fé te curou. Filha, vai em paz, a tua fé te curou. Alguém que tem fé no nome do Senhor Jesus Cristo? A tua fé é o que basta para o Senhor fazer uma grande obra na sua vida. Confiança nele. A Bíblia diz que a fé dela lhe curou. E Jairo ia com ela. E Jesus para no meio do caminho. Nós estamos falando mais sobre Jairo. Sabe algo que Jairo me ensina aqui? Importantíssimo. Não lamente. Não reclame, não murmure. Se o Senhor tem feito algo na vida de alguém e não fez na sua ainda, não faça isso. Porque mais importante do que o milagre, o teu milagre é importante. Aquilo que você precisa, Deus sabe que é importante. Mas mais importante do que aquilo que o Senhor vai fazer é você ter o Senhor na sua vida. Mais importante do que o milagre é você ter o Deus que faz milagres andando com você. Mais importante do que crer que vai acontecer algo lá na frente, é saber que para acontecer algo lá na frente, você precisa caminhar a partir de hoje com aquele que vai fazer aquilo lá na frente acontecer.
é andar com o Senhor, é ter comunhão com Ele, é crer que o Senhor está com você e que se o Senhor estiver com você, isso basta mais cedo ou mais tarde, no tempo dEle, e Ele sabe qual é o tempo certo para a sua vida e para a minha vida. A vontade dEle é boa, é agradável e perfeita. Agora é mais importante do que aquilo que Ele vai realizar, é nós sabermos que Ele está conosco hoje, andarmos com Ele hoje, termos relacionamento com Ele hoje. A Bíblia vai dizer que Jairo, ou melhor, a Bíblia não diz que Jairo fala alguma coisa, porque Jairo fica quieto. Eu fico imaginando que Jairo estava com pressa, Jairo estava ansioso, era sua menina, era a filha. Alguém aqui é pai? Imagina a sua filhinha, numa doença terminal, e você já conseguiu chegar no Senhor, você já sabe que Ele está com você, Ele está indo com você, e de repente Ele para. Jairo provavelmente estava ansioso, só que ele não fala nada. As pessoas até falaram. A Bíblia diz que vieram alguns da casa dele, e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus olha, e diz o texto que Jesus não levou em consideração o que eles disseram, mas olhou para Jairo e falou: Jairo, não temas, tão somente creia. Sabe o que isso quer dizer? Que o teu milagre não depende da opinião dos outros. A tua vitória só depende da tua fé. O que Deus tem para fazer na sua vida não depende de ninguém, a não ser dele e da sua fé, e tão somente isso. Jesus não levou em consideração nada do que os outros falaram. Quanta gente tem falado, quem sabe, algo para você? Quantas vezes você ouviu dizer que você está indo na igreja, você está buscando ao Senhor, isso não vai dar certo, isso não é isso, é aquilo, e pastor é tudo ladrão, e igreja não serve para nada. Tanta coisa, quem sabe você já ouviu. Agora você não depende de opinião de ninguém, você depende da fé que você tem no Senhor, o autor e consumador da tua fé, é crer no poder que há no nome dEle, só. O Senhor não está preocupado com o que os outros estão falando. O Senhor está olhando para o seu coração e tão somente interessado se nele existe fé. Jairo, não temas, tão somente creia. E Jairo foi com o Senhor. E o Senhor continuou caminhando com ele. E a Bíblia diz que no meio da caminhada, o Senhor olhou para as pessoas que estavam à volta, olhou para os seus discípulos e deixou todos eles ali. A Bíblia diz que eles vão na casa, entram na casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, havia muita gente chorando. Havia ali as carpideiras, naquela época as carpideiras que choravam nos... Isso não tem mais hoje, né? Mas até alguns anos atrás ainda acontecia, né? Alguém aqui chegou aí num velório assim de carpideira? Alguém que quer se entregar na idade que tem? Que tinha carpideiras? Naquela época tinha. E a Bíblia diz que tinha muitas ali lamentando e chorando e fazendo ali aquele momento fúnebre. E Jesus chega naquele lugar e diz: ei, por que esse alvoroço? A menina não está morta, ela tão somente dorme. Porque o Senhor não é Deus de mortos, o Senhor é Deus de vivos. Para o Senhor, aqueles que partem, a morte não é o fim, a morte é separação, a morte é um sono, a morte é um tempo. A morte só é o fim para quem não tem o Senhor, para quem não tem fé no Senhor, para quem apenas acha que a sua vida é para esse momento. E o Senhor disse: aquela menina, ela não está morta, ela tão somente dorme. E aí todos começaram a rir dele. O que Jesus fez? Jesus mandou que todos fossem embora. Até os seus discípulos saíram do lugar. Ficaram apenas Pedro, Tiago, João, Jesus Cristo, a mãe e o pai da criança. Somente essas pessoas. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que caminha com você vai ver como Deus vai fazer o milagre dele na sua vida. E você precisa entender isso. Apesar de que o nome de Jesus atrai, o nome de Jesus nos faz ter companhia,
Muitos que vêm à nossa companhia vêm por causa do nome de Jesus, conhecem, querem conhecer o nome de Jesus, creem no poder que há no nome de Jesus, mas têm dúvida sobre o que Jesus pode fazer na sua vida. Tem muita gente que vê o que Jesus pode fazer, mas tem dúvida, é incrédulo quanto ao que Ele pode fazer na sua vida. E aí muitas vezes o Senhor começa a nos afastar, ou melhor, afastar pessoas da nossa vida, e a gente às vezes não entende por quê. É porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe. E que Ele é galardoador, é abençoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Jesus na terra onde Ele nasceu não pôde, diz a Bíblia. Ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Porque a fé daquele povo era, na verdade naquele povo não tinha fé, era incredulidade. Por causa do tamanho da incredulidade daquele povo. Tem muita gente que é afastado da nossa vida porque eles têm dúvida quanto ao que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Então não tema, porque de repente você está andando com o Senhor, e aí você começou a temer, Senhor, por quê? Que essa pessoa que eu queria tanto que estivesse do meu lado não está? Por que algumas pessoas são tiradas da minha vida, Senhor? Porque são bênçãos, são pessoas que conhecem a Jesus, que creem no nome de Jesus, mas por que por algum motivo elas saem da minha vida? Sabe qual é o motivo? É porque você está muito perto do milagre que Deus tem para fazer na sua vida, e só vão ficar aqueles que de fato creem no poder que há no nome dEle na sua vida. Isso acontece conosco. Ficaram só aquelas pessoas dentro da casa, não viram como Jesus Cristo fez, só viram depois de pronto, só viram depois de o milagre estar estabelecido, só viram depois de ter acontecido, mas não participaram dele, única e exclusivamente por causa da incredulidade. Todos aqueles que são incrédulos quanto ao que o Senhor está fazendo na sua vida serão afastados de você. O Senhor vai permitir que estejam aqueles que de fato estão intercedendo, orando, estão juntos, sejam ali para toda hora, para todo momento, caminhem junto com você, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, e Ele vai colocar pessoas que orem, que intercedam, que estejam juntos com você e com Ele para o grande propósito. Então não tenha medo se isso acontecer, então somente creia. Então somente saiba que o nome de Jesus na sua vida é poderoso e que Ele sabe quem são aqueles que de fato devem entrar na casa conosco para ver o grande e poderoso milagre que Ele vai realizar. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo entra na casa, e quando Ele entra na casa, Ele toma a menina pela mão, e Ele diz, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. O que está caído na sua vida? O que está precisando de restauração na sua vida? O que você tem na sua vida que quem sabe pessoas já vieram para você e disseram, ei, não incomoda mais o mestre porque já está morto, já está perdido. Quem sabe é o teu adversário que vem no teu ouvido e diz assim, não precisa mais buscar, esquece disso porque isso não tem mais jeito. Aquele Deus que estava feito homem naquele lugar, que entrou naquela casa e disse, Talita cumi, aquele mesmo Deus, Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite, nesse lugar. E Ele está dizendo para você, ei, levante-se. Ele está pegando na mão aquilo que, quem sabe estava caído, estava prostrado, estava precisando de restauração, aquilo que precisa. Ele está dizendo hoje, ei, Talita cumi, levante-se. Creia que o Senhor está com você, está na sua vida, e Ele vai dizer para você, levante-se. Coloque-se de pé, firme os teus pés. Quem sabe é uma empresa que está indo à falência, as pessoas estão dizendo que vai falir, porque a economia está dizendo que vai falir, porque as notícias estão dizendo que vai falir. Quem sabe é um filho que está se perdendo, quem sabe é uma filha que está se perdendo, quem sabe é um marido, é uma esposa que está se perdendo aí nas suas emoções, na sua vida, quem sabe é um casamento, seja lá o que for. Hoje o Deus que restaura todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas, está aqui neste lugar e Ele está dizendo para você, levante-se, creia, tenha fé no Senhor, e você será sustentado. Tenha fé no seu Deus,
Você terá vitória, você conquistará todas as coisas, você viverá uma vida plena no Senhor. Diz a palavra do Senhor que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. A glória da restauração, a glória do renovo, a glória do ver aquilo que está prostrado se levantar. O Senhor tem colocado pessoas sobre os pés nesse lugar, pessoas que chegam aqui caídas, pessoas que chegam aqui desiludidas, pessoas que chegam aqui precisando de restauração. O Senhor tem feito algo sobrenatural. Em dias nós vemos o Senhor fazendo a obra, mudando o coração, mudando a mente, colocando de pé e dando honra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz a palavra do Senhor. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha feito coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus, mas se o teu coração está na prostração, na adoração, na entrega ao Senhor, Ele está dizendo hoje para você: levante-se, porque eu vou fazer novas todas as coisas. Foi o que Ele fez. Ele disse àquela menina: levante-se. A menina se levantou, diz a Bíblia. Todos ficaram atônitos, todos ficaram surpreendidos, todos ficaram surpresos. Porque é isso que acontece quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor faz a obra na nossa vida, quando Ele muda a nossa história. O que provoca nas pessoas é surpresa. Todos ficam atônitos, eles dizem: meu Deus, como é que pode? Como é que pode acontecer isso? Como é que pode acontecer aquilo? Como é que pode a pessoa mudar daquele jeito? Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o poder do Senhor Jesus. Ele é aquele que nos restaura, Ele é aquele que muda a nossa história. Ele está neste lugar nessa noite, está dizendo para você: levante-se, creia no Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois da menina ficar em pé, Jesus dá uma ordem expressa a todos eles: não digam nada a ninguém. Eu fico imaginando como ressuscitou, não vou contar nada para ninguém. A menina estava morta e agora ressuscitou, ela vai sair andando pela porta, e Jesus diz aos pais, a mãe e o pai da criança, e aos discípulos, que eram quem estava dentro da casa, Ele disse a eles: não digam nada a ninguém. Sabe por que isso? Porque você não precisa fazer publicidade daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Todos verão o que o Senhor está fazendo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário por você. Foi Ele que entregou a sua vida. Foi Ele que pregou na cruz do Calvário a dívida que era contrária a você. Foi Ele quem expôs todos os principados e potestades, tudo aquilo que era contrário à nossa vida, todo o nosso pecado, todo o nosso erro, toda a nossa culpa. Foi Ele que expôs tudo aquilo ali, a vergonha, quando Ele morreu na cruz do Calvário. É o Senhor quem nos justifica. Não precisa se justificar. Não precisa dizer: olha, está vendo como Deus estava comigo? Está aqui, ó, está aqui o meu milagre, olha só como Deus está na minha vida. Você não precisa fazer isso. Todos verão que o Senhor está fazendo isso na sua vida. O mais importante é você ter a presença do Senhor. O mais importante é você deixar Ele tomar o controle, as rédeas. Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles estavam acostumados com Ele. Eram 3 anos de caminhada com Ele. Ele era o mestre. Eles eram os discípulos, ele era aquele que ensinava, eles eram aqueles que ouviam, todos os dias comiam, bebiam, dormiam, caminhavam, percorreram todo Israel. A dependência deles da figura de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, era enorme, natural. E aí Jesus olha para eles e fala em João 17: não temam. Eu estou indo para o Pai. Eu não estarei mais fisicamente com a minha matéria, com o meu corpo entre vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. E Ele será aquele que vai guiá-los em toda a verdade. Ele será aquele que vai acompanhar vocês.
Ele será aquele que vai derramar o seu poder sobre, o meu poder sobre a vida de vocês. Vocês serão revestidos. Ele é aquele que é a proteção contra esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas. Aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus são revestidos. É como uma armadura para você vencer a vida lá fora. Revestidos do poder do Senhor, da autoridade do nome de Cristo. Ele não nos deixou órfãos. O seu Espírito Santo está aqui nessa noite para todo aquele que quiser receber, todo aquele que deseja, todo aquele que quer o Senhor acima de todas as coisas. Vocês me buscarão e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Ame o Senhor teu Deus de toda a sua mente, com todas as suas forças, com todo o seu interior, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Tudo que temos, com todas as nossas forças. O Espírito de Deus vem sobre nós e nos protege, nos reveste. Uma película espiritual que os olhos da carne não veem, mas o inferno, quando olha para você, vê o nome de Jesus na sua vida e bate em retirada, não se levanta contra a sua vida. Você está protegido nas mãos do Senhor. Quando você, sobre todas as coisas, deseja caminhar com Jesus, leve o tempo que levar, aconteça o que acontecer, se ele parar aqui, se ele parar ali, o mais importante não é quando eu vou chegar no meu milagre, o mais importante é que eu estou do lado dele, ele está do meu lado, eu estou com ele, ele está comigo, e eu sei que mais cedo ou mais tarde, no tempo que ele achar melhor, eu chegarei naquele lugar. Quem vive pela fé sabe onde vai chegar. Quem vive pela fé sabe o que o Senhor tem para a sua vida. Mas ele não está apegado à circunstância. Ele está focado naquilo que vai acontecer. Aconteça o que acontecer aqui na vida, na terra, na caminhada, aconteça o que acontecer no dia a dia, você sabe que o seu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a sua vida. Esse é o desafio da igreja. Porque se a igreja não for tomada por esse sentimento de fé, de certeza, de convicção de que o Senhor está conosco, nós não vamos conseguir vencer as tribulações da vida. Nós não vamos conseguir vencer os desafios. Tem muitos que estão ficando pelo meio do caminho, porque estão desistindo de andar com o Senhor. Porque estão querendo colocar tempo, dia. A Bíblia diz que o discípulo não está acima do seu Senhor, do seu mestre. O servo não está acima do seu Senhor. Ele é que sabe de todas as coisas. Aquieta o teu coração. Sossega a tua alma. O que Jesus Cristo diz é: venha a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Aí você aprende de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Aprendizado, entendimento, leva um certo tempo, mas o grande de Deus vai chegar. O milagre do Senhor vai chegar. Não acha que aquilo que você precisa vai morrer, porque não vai morrer. Quem sabe está dormindo um pouquinho. O Senhor botou para dormir, mas não matou. O Senhor não mata sonhos. O Senhor não mata futuro. Quem rouba, mata e destrói é o diabo. O Senhor veio para que você tenha vida e tenha plenamente. Talvez esteja dormindo, mas não vai morrer. Se está dormindo, é porque o Senhor está fazendo outras coisas na sua vida. Então somente deixe Ele fazer. Aproveita a noite de hoje para pegar na mão do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu vou com você para onde o Senhor quiser. Eu estou com o Senhor, eu não largo, eu não abandono, eu não saio do teu lado. Se o Senhor quiser parar aqui para fazer um milagre na vida desse aqui, glória a Deus. Eu estou aqui do teu lado. Se o Senhor vai ali no outro, eu vou junto. Eu sei que uma hora o Senhor vai chegar na minha vida também, e as coisas grandiosas também vão acontecer. Celebre a vitória do teu irmão, que é um bom começo para você viver a sua vitória, porque tudo aquilo que você planta, você colhe.
Celebre. Às vezes nós vemos dentro da igreja irmãos, se você contar um testemunho, parece que a inveja solta dos olhos. O coração se fecha quando alguém está celebrando uma vitória. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros, suportarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, celebrarmos a vitória uns dos outros. O nosso tempo também vai chegar, o nosso momento também vai chegar. O mais importante, se você esqueceu tudo o que eu falei aqui, guarda isso no teu coração. Mais importante do que o teu milagre é ter a convicção de que o Deus que faz milagres está caminhando com você hoje. Você crê que o Senhor Jesus está na sua vida hoje? Você crê que Ele está com você? Você crê que você pode passar por qualquer lugar e Ele não vai te abandonar? O tempo de Deus, Ele sabe qual é o melhor tempo para a nossa vida. Tão somente tenha certeza de que o Senhor está com você hoje. Jesus coloca a menina de pé. Jesus diz a eles: não precisa ficar fazendo propaganda, todos verão que ela está viva. E Jesus diz: dá a ela de comer. Sabe por quê? Porque Jesus não é aquele que só restaura. Ele restaura para dar crescimento. Ele restaura para você ir mais longe do que você já chegou. Ele restaura para você viver coisas maiores do que você já viveu. Ele não somente colocou a menina em pé, mas Ele disse: dê alimento à menina, porque o alimento dá crescimento, o alimento dá força, o alimento faz a pessoa desenvolver. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer grandes coisas, mas não é para você viver a vida que você viveu. A vida que você viveu não se compara com a vida que você viverá. O Senhor tem coisas muito maiores para você. Não fique lamentando pelo que passou, não fique lamentando pelo que perdeu, não fique lamentando. Tem gente se lembrando da vida que viveu, angustiado pelo tempo que passou. Diz a palavra do Senhor que não é sábio dizer que os dias que passaram foram melhores do que os de hoje. Porque o grande de Deus ainda não chegou, o maior de Deus ainda virá, o melhor de Deus ainda virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele vai restaurar e vai dar crescimento. Grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Você crê? Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel.